Esse é o jogo do Ratatouille. E hoje eu vou provar que essa é a melhor speedrun do mundo. O recorde mundial atualmente foi feito em 13 de julho de 2025, vendo os créditos do jogo em apenas 12 minutos. Nesse vídeo eu vou explicar como ele fez isso e depois tentar eu mesmo fazer uma run. A versão usada e mais corrida entre os speedrunners é feita pela Asobo Studio, que inclui plataformas como PC e felizmente aceita emulação. O jogador que conquistou o recorde foi o Dead Dude Bacon, que pra simplificar eu vou chamar de Bacon. A run começa em algum lugar na França, pegando essas maçãzinhas. Aqui, Bacon quer usar a função de correr o máximo possível. E nesse jogo, correr em direção a alguma parede ou pequena elevação no terreno faz você dar uma testada e perder tempo caindo no chão. Sabendo disso, ele pega a maçã por pouco aqui, evitando a elevação do carpete onde ela tá e salvando o tempo. Aqui na frente tem mais um ponto de corrida específico entre esses dois troncos que não traz atestado. Seguindo em frente, Bacon evita encostar aqui, pra não precisar ver esse tutorial. Chegando na parte das grades, ele pega rapidinho as maçãs, se movimentando de forma otimizada, usando bastante o pulo duplo. Segurando essa lata, o Remy não pode correr, andando lentamente. Para ficar o menor tempo possível nesse estado, ele solta ela e faz um pulo preciso para pegar as maçãs e salvar alguns milésimos. Chegando aqui dentro da casa, dá pra perceber que ele não salva o jogo e ganha bastante tempo no menu. O que ele fez foi, antes da run, mexer nos arquivos do jogo do perfil de salvamento, de forma que ele não pudesse ser alterado, apenas lido. Vindo aqui no menu de propriedades do jogo, você pode ativar essa caixinha. Isso resulta no jogo entendendo que não pode se salvar, e nem mesmo dando essa opção para o jogador, consequentemente salvando o tempo. Essa parte demonstra a mecânica de se balançar nos gravetos, mas isso é um pouco lento. Bacon usa um pulo duplo aqui para evitar o uso do primeiro e vai correndo para a cama. Com o pulo duplo, é possível subir na cama e pegar a maçã. Em seguida, essa casinha é usada como plataforma para pegar na grade e pular para outro lado. Pulando dessa altura, Remy morre e renasce próximo da última maçã que precisa ser coletada. Depois de falar com o Emily, ele sobe nessa bola e vai rapidão pro sofá. Depois de sair de casa, ele vai correndo por essa parte estreita pra ir mais rápido. Interage com a corda e dá um pulo duplo preciso pra chegar bem na ponta do telhado. É possível interagir com as cordas de certa distância, e o Remy automaticamente pula em cima delas. Os canos aqui na frente funcionam parecido, mas o Remy corre em cima deles ao invés de se equilibrar. Essas madeiras são parecidas com as cordas, e ele também pega essa maçã sem pular na madeira. Nessa parte da galinha, o caminho normal seria entrar dentro da caixa pra não ser percebido, mas Bacon ignora tudo e toma um dano de propósito pra não precisar perder tempo com a caixa. Se movimentando quase que perfeitamente, é possível passar essa parte sem tomar dano, mas ele não consegue. Depois, Bacon pega essa colher pra bater nos pintinhos e coletar maçãs que saem deles. Aqui ele larga a colher pra ir correndo pro próximo pintinho, porque andar com a colher é bem lento. Então ele pega a colher que tá mais perto do último deles e usa. Nessa seção de água, ele tem que remar dentro da lata, apertando o botão o mais rápido possível. Não é permitido autoclicker ou controle com o botão turbo, hein? Algum lugar na França é uma parte que serve como um tutorial, onde o jogador entende as mecânicas básicas do jogo. Essa parte de água é bem tranquila, mas agora que a gente vai entrar no rio vai ficar doideira. No rio, vários obstáculos atrapalham o Remy, que fica navegando em cima desse livro. Entre eles, essas árvores que caem na frente são chatos, porque o jogador quer dar apenas um pulo pra pular por cima dela. O que acontece é que dar o pulo duplo perde tempo, e pra ficar o menor tempo possível sem remar, dá pra fazer pulos únicos, precisos que funcionam. Nessa parte ele passa aqui no cantinho pra não ser pego pelo redemoinho, e também tem alguns desses escorregadores no caminho. Nesse escorregador em específico, o Remy cai de muito alto, fazendo ele perder tempo. Depois de mais repetição desses elementos, o rio acaba e aos 5 minutos ele chega nas ruas. Chegando nessa parte, ele vai correndo pra direita e sobe aqui. É apresentada a mecânica de usar colheres como catapulta. E também é muito comum dar testados correndo por essas partes estreitas. Mas felizmente ele anda de forma precisa e não bate nenhuma vez. Uma pequena curiosidade aqui é que Bacon deu o nome do segmento do temporizador de New Bonk City, em referência ao reino metrô de Super Mario Odyssey. Bonk pode ser traduzido como a batida ou a testada que eu mencionei anteriormente. E curiosamente isso também existe no Mario Odyssey. New Bonk City poderia ser traduzido como a nova cidade da testada, eu acho. Ele usa mais uma colher de catapulta, uma lata como pula-pula e agarra rapidinho na grade pra alcançar essa altura. Caramba, rimou tudo. Remy entra na cozinha e é preciso colocar os ingredientes corretos na panela. Os ingredientes são aleatórios e a direção que precisa ser apertada para selecionar cada um também é. Então ele tem que rapidamente ver o ingrediente que precisa ser colocado, olhar onde ele tá, ver a direção certa a se apertar e apertar essa direção. Preenchendo a barrinha de sopa da direita, rola uma pequena cutscene que é pulada e agora vem o maior skip do jogo. DKE significa Deserted Kitchen Early, ou a cozinha sobremesada mais cedo. Esse é o maior skip do jogo e sem ele a run teria por volta de 20 minutos a mais. Indo nessa parte específica entre duas pernas na mesa e dando um pulo duplo, é possível ficar bugado entre elas. Ficando entre as duas colisões se mexendo desse jeito bizarro e o jogo dá uns negócios malucos e ele ganha um pulo extra. E aí ele sobe na mesa, né? Funciona. Correndo para a janela, ele chega direto na cozinha.
A primeira coisa que Bacon faz é chegar nesse rato pra pegar a missão de derrubar os pratos. Ele vai por esse candinho pra não ser visto pelo Skinner, pula em cima desses pratos e vai direto pra cima da mesa. Em Ratatouille, existe a mecânica do Coyote Jump, ou pulo coiote. Essa função é conhecida por esse nome em referência ao desenho do coiote Peppa Legos. É bem comum ver ela em vários jogos diferentes, e ela serve pra mesmo depois de cair de algum lugar, o jogador conseguir pular por um número de frames, dando mais espaço pra erros. Pra pular em cima da mesa, ele abusa dessa mecânica, dando um pulo preciso da ponta do prato mesmo depois de ter caído dele. Aqui em cima da mesa tem essa lagosta, que funciona parecido com aquela galinha lá do começo. Mas no meio do caminho tem esse mel que dificulta a passagem. No jogo existem esses caranguejos debaixo de baldes que roubam o que estiver por perto, incluindo essa peneira. A rota casual seria dar uma pimenta para o caranguejo, evitando dele roubar a peneira usada para se esconder da lagosta. Mas é claro que ele não faz isso. Ele pisa rapidinho aqui no mel e usa um pulo duplo para ignorar completamente a lagosta. Poxa, coitado. Subir nessa mesa serve pra derrubar o prato no chão e prosseguir na missão. Para pegar o próximo prato, ele escala esse pano e usa a mesma estratégia pra ignorar a lagosta. Aqui, ele dá a pimenta para o caranguejo, e mais tarde eu vou explicar o porquê. Mais pra frente, Bacon chega nesse cabo e dá um pulo duplo nessa posição pra chegar em cima da porta. E ele chega em cima dessa porta pra fazer um pulo específico usando do Coyote Jump e chega nessa latinha pula-pula. Esse é um truque muito preciso, e ele evita de fazer o jeito normal, que seria dar uma pimenta pra esse caranguejo e levar lentamente uma lata pra usar de plataforma aqui. Agora, ele vai pegar a próxima missão com o rato roxo. O objetivo é atrair os camarões pra destruir todas as ratoeiras. No primeiro, ele só vai correndo e automaticamente o camarão vai na direção certa. Aqui, Bacon dá uma desviada pra direita pra atrair esse camarão pra ir pra esquerda, e ele também fica aqui parado pra o camarão que tava mais na esquerda vir pra essa ratoeira. Depois ele atrai esse camarão que tava lá atrás pra cá. Percebendo bem, tem mais um ali atrás que ele atrai também, mas ele sobrepõe a espera para o camarão chegar com destruir essa ratoeira em cima da mesa, usando a colher. Nessa mesa, tinha um caranguejo antes, que ele deu pimenta naquela hora e agora pode passar com a colher sem ser roubado, conseguindo bater na ratoeira. Enquanto isso, lá embaixo tem um camarão que ativa essa ratoeira. Esse daqui vai pra cá e esse pra cá. Assim, completando a missão rapidamente. Essa rota se chama Rota P e salva cerca de 5 segundos em cima de uma outra mais iniciante. Mas só pra vocês saberem, essa mais fácil é a que eu vou usar pra fazer as minhas runs mais tarde. Terminando a missão, ele não salva o jogo mais uma vez. Vindo aqui no rato vermelho, ele pega outra missão. E a estratégia aqui é pegar a colher ali atrás, soltar ela pra poder pular aqui, pegar ela de volta e usar pra passar nesse buraco. Antigamente era usado uma estratégia com uma pimenta lá longe, mas essa forma é bem mais rápida. Eu também vou fazer a estratégia com a pimenta, porque essa movimentação aqui que ele faz é muito específica e eu não consegui fazer nas minhas runs. Ele usa essa bola pra ir por cima dos insetos e dar um pulo preciso pra ignorar esse matinho. Casualmente, Remy limparia os insetos com a bola, levaria a colher e usaria pra tirar um matinho do caminho. Depois, teria que fazer um baita parkour pra pegar o guarda-chuva e chegar na lata que é usada de plataforma. O próximo passo é ir por dentro dessa folha de papel e dar um pulo bem preciso em cima dela. Isso é necessário, pois ele não limpou os insetos, não pegou o guarda-chuva, não pegou a lata e não pegou a colher que é usada pra abrir o caminho lá atrás. Mais pra frente tem um pulo duplo pra se agarrar na lâmpada e fazer mais parkour. Chegando aqui, ele usa do coiote pra chegar no livro e concluir a missão. Depois fica mais tranquilo, ele só atravessa as paredes aqui. Parece ser difícil, mas é bem de boa. Nessa parte ele vai concluir uma série de minigames de cozinha. No primeiro, é preciso girar os botões corretamente pra bater com as cores lá em cima da tela. O segundo é o da salada. Esse é mais complicado. Ele envolve bastante aleatoriedade e sorte, mas tem algumas formas de minimizar ela. Tem 7 padrões diferentes possíveis, e decorando eles, a sorte é um pouco minimizada. O próximo minigame é o da sopa, que é mecanicamente o mesmo que ele tinha feito sozinho antes, só que com mais alguns fatores aleatórios e um pouco mais difícil. Depois tem um bolo e uma perseguição com Skinner, mas eu já tô muito cansado de fazer esse vídeo, então dane-se. Eu ia comentar minha evolução e umas estratégias alternativas pra cada parte da run, mas eu não ligo mais. Esse é meu tempo final, tá na tela. Se tu gostou desse vídeo aqui, deixa com like, eu faço mais, eu acho.